Se vocês olharem, ó, um chantilly, quando ele está poroso, a primeira coisa que ele aparece é os buraquinhos, né? Esse aí é uma das identificações que você consegue logo de cara identificar no bolo quando o chantilly dele está poroso. Outro fator importante que vocês conseguem identificar logo de cara é o chantilly sem brilho. Quando o chantilly ele não está com brilho, quando ele não está com aquele aspecto de bolo vivo, isso mostra que ele está desidratado. Então, se você olhar aqui, ó, esse bolo, tá? Ele está de uma forma, ó, sem buraquinhos, sem como é que eu posso falar? Sem aquelas pontinhas de chantilly arrebitados, ó. Tá vendo? Então, ele tá um chantilly uniforme. Então, um chantilly desse aqui, trabalhado do jeito que tá, ele tá pronto para você fazer um trabalho de espátula, de textura, ele tá pronto para você fazer um trabalho sei lá, de pintar, de fazer um drip, de fazer aqui um bolo temático. Então, ele tá na característica exata para isso. Só que o que acontece? A maioria das pessoas ela não consegue chegar no nível de alisamento de um bolo como esse. Porque a maioria das pessoas ela não consegue chegar. Poxa, é tão simples, só bater o chantilly é muito simples de fazer, por que eu não consigo chegar nesse nível eu não consigo pular dessa fase? Por que a maioria das confeiteiras hoje ela desiste de trabalhar de confeitaria? Por que a maioria das pessoas elas não querem mais trabalhar de confeitaria? Porque elas simplesmente ignoram alguns métodos, né? Elas ignoram o passo a passo do chantilly. Não é que ela ignora porque ela quer, ela ignora porque, de fato, ela não entende, ela não sabe como que ela consegue chegar em um nível de um bolo desse. Ela não sabe como ela consegue chegar no nível de espatulagem. Sabendo ela que a maioria das pessoas fala assim, poxa, o meu maior problema é a espatulagem. E às vezes não é. Às vezes não é a espatulagem, às vezes é a hidratação. Pessoas que falam, poxa, quando eu faço um trabalho de bico não fica legal, mas às vezes não é o trabalho de bico, às vezes é o trabalho do chantilly que está mal feito. Poxa, eu não consigo fazer um bolo com a cor que ele realce a cor, um bolo que o chantilly que fica hidratado. Por quê? Porque não é o chantilly em si, às vezes é a hidratação, não é a forma que você aplica o seu bolo, é a forma de hidratação. E quando você consegue fazer isso, juntar todas essas peças, o que você consegue ter? Você consegue ter uma fluidez melhor de espátula, você consegue fazer uma aplicação com a manga descartável, até mesmo com a espátula, de uma forma mais tranquila. Quando você vai fazer em cima do seu bolo, a espátula ele flui muito melhor. Quando você vai aí fazer um trabalho de temas, um trabalho de espatulagem, ele fica muito melhor para fluir. E a ideia aqui é mostrar para vocês, por exemplo, e aí a quantidade de chantilly também, que às vezes as pessoas acham que não é importante, porque se você coloca a mão de chantilly, você perde o controle do bolo e aí você não tem um bolo nivelado como esse. Você vai ter um bolo em formato de funil, em formato de barril, um bolo fino embaixo e grosso em cima, ou vice-versa. De fato, porque você, de fato, ignora o primeiro passo, que é uma boa hidratação e um bom trabalho aí de batimento para que você consiga chegar no ponto desejado, naquele ponto que você fala assim, poxa, eu quero chegar no nível como esse, um bolo com a simetria desse, bonitinho, um bolo que eu não consigo passar vergonha. Por isso tem muita gente que acaba perdendo o cliente, às vezes ela não sabe por quê. Mas às vezes um detalhe, hoje, pessoal, as pessoas, os nossos clientes hoje estão muito perfeccionistas. Por quê? Porque hoje e muito mais exigentes também. Por quê? Porque hoje tem Instagram, hoje tem vários aplicativos que ela consegue ver bolo, hoje ela tem uma enxurrada de informação e às vezes ela acha que você está apta para suprir aquela necessidade dela. E você também, às vezes, acha que está preparado para isso. E às vezes você não está preparado para isso. E aí a tua cliente te pede uma encomenda, você faz a encomenda e às vezes a encomenda não sai da forma que aquela cliente esperava, e aí você acaba, muitas das vezes, perdendo aquele cliente. O cliente não volta mais. E às vezes você fala, poxa, mas por que o cliente não me pediu mais um bolo de encomenda?
porque ela não gostou do seu trabalho. Então, a ideia aqui é preparar você para o mercado de trabalho, é preparar você para quando começar a surgir as encomendas, você está apta para fazer o trabalho, tá? Então é por isso que eu entrego essas lives, eu falo sobre isso, eu falo sobre chantilly, porque não adianta. Sabe fazer uma massa? Ok. Sabe fazer um recheio? Ok. Sabe fazer tudo, mas o chantilly ainda, se você não souber fazer de uma forma que o seu chantilly fique de uma forma bonita, apresentável para o teu cliente, nada feito, tá? Então é muito importante que vocês aprendam de uma vez por todas sobre chantilly. Aprendam uma vez por todas sobre uma boa hidratação, aprendam a preparar um chantilly para o alisamento. Vocês precisam aprender a preparar, né? Qual que é o chantilly que eu devo preparar? Qual que é o chantilly que eu devo bater? Existe um chantilly ali para momentos de calor, para momentos de frios? O que eu posso fazer para atender o meu cliente melhor? Qual que é o chantilly em potencial? Qual que eu posso usar? Qual que eu não posso utilizar para esse tipo de trabalho? Então, tudo isso você precisa saber, porque hoje o que mais você tem é informação sobre chantilly. Existem milhares de chantilly no supermercado e às vezes você fica meio que perdida qual chantilly comprar. E às vezes você acaba optando pelo chantilly errado para fazer aquele determinado tipo de trabalho. E muitas das vezes você acaba pecando por conta disso. Então é muito importante que vocês prestem bastante atenção nisso, tá?